Olá, hoje a gente vai mergulhar num assunto que é central para a conexão humana, a intimidade física. Usando como guia as fontes que estudam o tema, vamos explorar o vasto universo das posições sexuais, mas de um jeito bem direto e sem complicação. E olha, para já dar o tom da nossa conversa, essa citação da nossa fonte principal de estudo. As possibilidades são, na prática, ilimitadas. Isso quer dizer que a gente não está falando de um manual de regras, e sim de um convite gigante à criatividade e à descoberta. Para a gente poder organizar essa exploração, a gente dividiu o nosso guia em 5 partes, ok? Vamos passar por cada uma delas para entender melhor as diferentes dinâmicas e todas as possibilidades. É fascinante pensar que, lá no início, pesquisadores como Alfred Kinsey tentaram classificar tudo em apenas 6 categorias. Mas, como a nossa fonte aponta, a realidade é muito, mas muito mais rica e criativa que isso. Certo? Então vamos começar com o básico. Essa primeira categoria aqui cobre algumas das posições mais conhecidas, sabe? Aquelas que servem como um ponto de partida para um mundo de outras variações. E começando pela posição que talvez seja a mais icônica, o missionário. A fonte até menciona um nome mais, digamos, caseiro, papai e mamãe. A dinâmica aqui é o contato visual direto com um dos parceiros por cima, o que a torna uma posição muito íntima, muito conectada. Agora, o que é bem interessante aqui são as variações. Pequenos ajustes, tipo a posição das pernas ou usar uma plataforma, podem mudar completamente os ângulos e a estimulação. É o caso da técnica de alinhamento coital, que é toda focada na estimulação do clitóris. Mudando a perspectiva agora, vamos para a penetração por trás, começando pela famosa posição de 4. A nossa fonte destaca essa como um ponto de partida fundamental para esse tipo de ângulo. E aqui a gente vê como a penetração por trás é versátil. A posição de conchinha, por exemplo, cria um clima mais lento, mais aconchegante. Já outras variações podem mudar tudo, a profundidade, o ângulo. É interessante que a fonte também menciona que a maioria delas funciona tanto para sexo vaginal quanto anal. Agora, vamos inverter o jogo. Nessa próxima sessão, a gente vai ver posições onde o parceiro que está sendo penetrado é quem assume o controle do ritmo, da profundidade, enfim, de todo o movimento. O exemplo clássico disso é a posição da vaqueira. Aqui, um parceiro fica deitado, enquanto o outro fica por cima, ditando completamente o ritmo e a intensidade da coisa. Esse slide aqui mostra muito bem a diversidade dentro dessa única abordagem. Só de mudar a direção, como na Viker reversa, ou a postura, como no agachamento, a experiência e até os músculos que a gente usa mudam completamente. E ainda nessa categoria, temos as posições sentadas. Usando cadeiras ou mesmo o chão, se abrem novos ângulos para penetração e formas diferentes de contato, tanto visual quanto corporal, criando uma intimidade bem única. A fonte nos dá alguns exemplos bem claros. Seja usando uma cadeira para mudar a altura ou experimentando no chão, cada variação permite um tipo diferente de proximidade e de conexão, tanto física quanto visual. E agora, agora a gente vai desafiar a gravidade. As posições em pé e as acrobáticas exigem mais força, mais equilíbrio, mas em troca elas oferecem sensações e uma dinâmica totalmente novas. Aqui a fonte descreve uma progressão bem clara. Começa com a posição mais simples e vai avançando para as variações que exigem mais força e equilíbrio, como a suspensa ou até o uso de um apoio externo, tipo uma parede, para dar mais estabilidade. Mas é muito importante lembrar, a intimidade sexual vai muito, muito além da penetração. A nossa fonte dedica uma sessão inteira para explorar outras formas de conexão e de prazer. Vamos ver quais são. Então, qual é a diferença? O sexo não penetrativo é um termo mais amplo, que abrange qualquer tipo de estimulação genital externa. Já o sexo oral é bem específico, envolve o uso da boca. Os dois são formas super importantes de expressão sexual. Um exemplo de sexo genital-genital é o tribadismo, que a fonte define como o ato de duas pessoas com vulvas se esfregarem uma na outra para estimulação mútua. E de um jeito parecido, a fonte define o frote como a prática correspondente entre duas pessoas com pênis, que também se esfregam para obter prazer. Agora vamos focar no sexo oral. A fonte o divide em 2 categorias principais. A estimulação oral do pênis, que a gente conhece como felação, e a estimulação oral da vulva, conhecida como cunilíngua. Assim como nas posições com penetração, a felação também é super adaptável. Este slide mostra algumas das configurações mais comuns e fica claro como ela pode ser praticada em quase qualquer orientação: deitado, sentado, em pé. Já para a cunilíngua, a fonte destaca 2 configurações principais:
A primeira lembra a posição do missionário, a segunda inverte os papéis, o que geralmente dá à pessoa que está recebendo mais controle sobre a pressão e os movimentos. E com isso, a gente fecha o círculo e volta àquela ideia do começo. As possibilidades são ilimitadas. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar. E se a variedade infinita de posições não for sobre acrobacias, mas sim sobre a linguagem silenciosa da conexão? Talvez cada posição seja só uma nova maneira de dizer algo, uma nova forma de explorar a criatividade que existe em cada relacionamento.